Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui e que privilégio estar aqui para ministrar nos 77 anos dessa igreja. É privilégio. Apesar de não ser daqui, de Pernambuco, na verdade de não ser do Nordeste, sou paulistano, sou nascido na capital de São Paulo, mas eu sempre brinco com os amigos, como o pastor Edivan, que é nordestino, que eu sou o paulistano mais nordestino que existe. Porque eu amo estar aqui no Nordeste, não só aqui em Pernambuco. Nossa igreja ela é bastante espalhada aqui no Nordeste, e a gente tem muitos bons amigos e sempre que é convidado a gente vem. E às vezes a gente vem sem ser convidado mesmo, né? Porque é bom estar aqui com os irmãos. Essa noite está me acompanhando as irmãs que me perdoem, mas é a mulher mais linda do recinto, minha esposa, missionária Tuna, está nos acompanhando, e eu louvo a Deus pela vida dela. Desde a última vez que estive aqui com os irmãos, mudou-se algumas coisas. Não é só menos cabelos e mais brancos que os meus estão, não é só a circunferência que ampliou um pouco, mas Deus tem nos abençoado. Estamos hoje em Diadema, 5 anos e meio aproximadamente. E aí lá Deus tem nos abençoado. As 2 filhas casaram-se. Uma delas já nos deu uma neta há 3 meses. E a gente está aqui pensando se a segunda vai esperar a gente retornar, porque está para nascer. Mas Deus tem nos abençoado, tem dado muito mais do que nós merecemos. Ele tem feito por nós. Queridos, abra sua Bíblia comigo no texto bíblico de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Pode permanecer sentado mesmo. Capítulo 1, eu quero fazer uma leitura com os irmãos do verso 1 ao verso de número 9. Obrigado, pastor Edivan, por nos confiar tamanha responsabilidade. Deus lhe abençoe. O pastor Edivan nos convidou, irmãos. A gente está num ano bem corrido, porque também a Provideus a gente assume a região da Grande São Paulo. O pastor Edivan sabe, muitos trabalhos, bem corrido mesmo. O campo lá, ele é extenso, mas não é só porque o pastor Edivan é amigo, é chefe também, chamou, tem que vir, né? Deus abençoe, pastor. Josué capítulo 1, verso 1 em diante. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Amados, nesses 77 anos da igreja aqui em Água Fria,
Quantos desertos foram atravessados? Quantas lutas, tentações, quantas batalhas, quantos perigos foram enfrentados no decorrer dessa história? Porque no início dessa obra, ser um cristão evangélico era ser chamado de bode. Essa é uma história que eu ouvi de muitos irmãos, pastores que passaram por minha vida e que fazem parte da história da igreja aqui no Nordeste, e eu ouvi muito disso. Então, quantos perigos, quantas batalhas foram enfrentadas? Nesses anos que se passaram, vocês tiveram dias de festas e dias de luto, tiveram dias de celebração e dias de choro, tiveram dias em que a vossa cabeça estava untada com um óleo de alegria, mas também tiveram dias em que estavam cobertos pelas cinzas de tristeza, porque assim é a vida, é assim que caminha. Mas assim como o povo de Israel, agora chegou a hora de cruzar o Jordão. E esse é o tema que Deus propôs ao meu coração para transmitir para você aqui nessa noite. Se você puder, vira para o teu irmão. Eu não sei se vocês têm esse hábito aqui, mas fica à vontade, pastor. Então o pastor me deu liberdade. Vira para o seu irmão e diga para ele: hoje é noite de você cruzar o teu Jordão. Olhe para cá. Ei, há uma multidão a ser conquistada, querido. Há uma multidão a ser conquistada. Há desafios a serem vencidos. E deixa eu lhe dizer mais. O povo de Israel, irmãos, ele ansiava por esse momento descrito no texto que nós lemos, desde a promessa feita a Abraão. Mais de 400 anos já haviam se passado, mas agora chegará o momento. O tempo da oportunidade bateu a porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado. É hora de tomar posse da herança. Chegou a hora deles se apropriarem daquilo que Deus já tinha prometido a eles por herança. Eu acredito, irmãos, que aqui em nosso meio há pessoas que têm nutrido sonhos. Talvez há anos têm nutrido esses sonhos. Talvez no seu casamento, em relação à sua família, ao seu trabalho, talvez em relação aos seus estudos, talvez à sua vida financeira. Provavelmente você tem nutrido sonhos na sua vida espiritual. Eu vim aqui nessa noite para dizer que agora chegou o tempo, chegou a hora de você também cruzar o seu Jordão. Chegou a hora de você também cruzar o seu Jordão e entrar na tua terra prometida, tomar posse da tua promessa, tomar posse da tua herança. Afinal de contas, irmãos, esse é o tempo oportuno para você passar da condição de sonhador para viver o novo de Deus. A questão agora é: o que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? E é sobre isso que eu quero, em breves palavras, falar com você nessa noite. Primeiro, tire os olhos da crise e saiba que Deus está no controle. Porque, irmãos, tudo começa nesse texto com o próprio Deus dizendo para Josué e para o povo de Israel: Moisés, o meu servo, está morto. Moisés está morto. Então, irmãos, o texto começa com uma crise instalada. O verso 1 e 2 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Só que aí Deus dá uma ordem: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas, irmãos, o texto começa com uma triste notícia e talvez a crise. Por quê? Porque Moisés era o grande líder. Moisés era o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, agora está morto. Aquele que falava com Deus pelo povo, aquele que teve a ousadia de dizer para Deus: Deus, se tu não for conosco, não nos faz sair daqui.
Ele tinha essa intimidade com Deus, só que agora ele está morto. A crise, irmãos, ela não manda recado. A crise não manda um WhatsApp. A crise não manda um e-mail para dizer, olha, eu estou chegando. Não, a crise normalmente ela é repentina, ela vem e todos nós, em um momento ou outro, vamos ter um momento de crise. Seja em qual área das nossas vidas for, nós vamos passar. Nós vivemos crises nos dias de hoje. Por exemplo, a paz mundial parece que cada vez mais distante. Quando você olha para o mundo hoje, você vê a miséria instalada em muitos lugares e muitos recursos na mão de poucos. Você vê nos dias de hoje pessoas, como na sexta-feira mesmo, na Avenida Paulista, estava interditado no horário de pico, sexta-feira à tarde, horário, se você acha que o trânsito de Recife é difícil, é que você não andou no trânsito de São Paulo. Então, sexta-feira, horário de pico, à tarde, tinha uma meia dúzia de pessoas com um carro de som, fazendo um protesto. Que protesto? Defendendo o aborto, que nada mais é do que o assassinato de um inocente. É um assassinato silencioso. Esse é o mundo que nós vivemos. A violência está cada vez mais alta. Ou não, irmãos? Estou falando de São Paulo, será que em Recife não tem? Difícil, né? A miséria, irmãos, na casa de muitos, e muita fartura na casa de poucos, o desemprego que assusta pais de família, o desmoronamento dos valores morais, a desintegração da família, são verdadeiros terremotos que estão acontecendo. E por falar em terremotos, os fenômenos naturais que estão acontecendo e nos dizem que a volta de Cristo está próximo, muito mais próximo do que talvez nós imaginamos. Então a questão aqui é, Moisés está morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Moisés morreu, mas Deus continua sentado no trono dele. Deus continua sentado no trono dele. A obra continua, meu irmão. Passaram pessoas excepcionais aqui, homens de Deus que desbravaram, homens que dedicaram a sua vida, mas passaram porque são homens. O pastor Edivão hoje está aqui, mas vai passar porque é homem. Hoje eu estou aqui ministrando, mas eu vou passar porque sou homem. Mas Deus sempre vai estar assentado no trono dele, porque a igreja não é do pastor Edivão, não é minha, não é de homens. Ela foi comprada com um preço muito alto, que é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel na história dessa igreja. Você precisa assumir esse papel. Aliás, eu vou pedir para você virar para o teu irmão de novo e dizer para ele, você tem um papel a exercer na história dessa igreja. Deus não te plantou aqui à toa, meu irmão. Deus não te colocou neste lugar à toa. Você não é um membro de banco. Tem um cantor chamado Aceu Pires. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é lá de Diadema. E ele tem um hino que ele gravou. Naquela época chamava hino, hoje é louvor. Não é que eu sou velho não, irmãos. É porque a gente gosta de história. E ele, no louvor dele, ele diz que membro de banco é prego e parafuso. E de fato ele não está errado. Deus te chamou, não foi para ser um assistente de culto. Deus não te chamou para ser um religioso. Que se Deus tivesse compromisso com o religioso, os fariseus e os escribas da época de Jesus teriam se tornado discípulos. Ao contrário, Jesus só batia neles. Raça de víbora, sepulcro caiados e assim vai. Não, irmão, Jesus escolheu um cobrador de imposto, Jesus escolheu um pescador, Jesus escolheu um assassino de crentes para transformar ele talvez no maior dos apóstolos, que é Saulo. Porque Deus faz assim, e talvez você está sentado aí dando a desculpa, eu não sei falar, eu não sei fazer. Irmãos, chegou o tempo da gente parar de dar desculpas, dizendo para Deus que nós não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão. Nós precisamos tomar posse da nossa terra prometida. Meu irmão, com a nossa idade,
Eu fiz 48 anos quarta-feira, mas com a nossa idade, irmãos, alguns homens já tinham influenciado, algumas pessoas já tinham influenciado o mundo. Eu vou te dar uns exemplos. Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Mozart já havia sido consagrado como um grande gênio da música mundial. Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou a sua missão na fogueira aos 19 anos de idade. Billy Graham, que teve a ousadia de dobrar o seu joelho lá no museu, na casa de Wesley, lá onde tinha a marca do joelho de Wesley, e dizer para Deus: Deus, faz de novo. Então, meu irmão, com 40 anos, Billy Graham já tinha pregado ao mundo inteiro. E às vezes a gente está na igreja dando desculpa: pastor, eu não posso, para mim não dá, minha prioridade é outra. Meu irmão, se Deus te permitiu entrar numa faculdade, a faculdade tem que ser para a glória de Deus. Se Deus te transformou, te permitiu se tornar um engenheiro, a tua engenharia tem que ser para a glória de Deus. Se Deus te permitiu se formar em advocacia, em direito, é para a glória de Deus. Se Deus te chamou para medicina, meu irmão, você não vai ser só o médico que é limitado no conhecimento, você vai ser o médico que vai ser servo do médico dos médicos. Quando a tua medicina não der, você vai orar e o negócio vai acontecer. Ei, não deixa o medo ou o desânimo te paralisar. Não, irmãos. A nossa confiança não está em homens, está no Senhor. A nossa vitória não vem de homens, vem de Deus. Você sabe disso, isso é só uma redundância. Eu estou repetindo algo que você tem ouvido constantemente. Os homens passam, mas Deus continua sentado no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão, manter o ideal aceso, meu irmão. Eu vou citar alguns homens de Deus nessa ministração. Por exemplo, John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Tá bom para você? Quando o John Wesley morreu, ele já tinha escrito um monte de livro, várias teses, até sobre medicina ele escreveu. E quando ele morreu, pastor Edivan, a igreja metodista wesleyana era a maior igreja dos Estados Unidos e da Inglaterra. Porque é um homem que ousou falar com Deus e dizer isto. Segunda coisa, saia do deserto e crave os seus olhos nos novos desafios que estão por vir. Irmãos, o deserto é estéril. Portanto, não é o nosso paradeiro. Nós não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério. Vou repetir, nós não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas nós fomos chamados para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Recife é enorme, tem um monte de gente que já ouviu umas 300 vezes falar de Cristo, mas talvez a 301 é você que vai falar, e é na 301 que Deus vai bradar na vida dele e ele vai se converter. Porque a Bíblia diz que é para pregar em tempo e em fora de tempo. Não é para cessar, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu, querido. É isso que você tem que sair daqui nessa noite, entendendo que você não é só um membro de banco, você é um discípulo, uma discípula de Cristo. Você precisa refletir a luz de Cristo para aqueles que estão nas trevas. Eu tenho dito, irmãos, que ser crente, nós precisamos ser na faculdade, no trabalho, no dia a dia. Porque, irmãos, apesar de não ser tão velho, ter só 48 anos, mas eu me habituei por andar com algumas pessoas que eles nunca disseram para ninguém que eles eram crente. Mas normalmente quando as pessoas passavam perto dele, sabia que ele era um crente. Sabe o que é isso, irmãos? Compromisso com Deus. Nós perdemos um pouco disso, irmãos,
Deus tem falado, eu comentei isso com o pastor Edivan. Deus, irmãos, Ele não quer a gente só nos métodos, Ele quer que a gente volte para o joelho, Ele quer que a gente volte para o comprometimento com a oração, com o jejum, porque é isso que abre portas, é isso que vai fazer a gente evoluir, é isso que vai fazer o teu trabalho fluir, é isso que vai fazer os teus sonhos se tornarem realidade, irmão. Porque quando você está próximo, quando você está em intimidade com Deus, você entende que não há muralha que não venha cair, que não há fogo que te queime, que não há rio ou mar que te afogue, porque você está em intimidade com Deus, você vai perceber Deus passeando com você nas fornalhas que você for jogado, meu irmão. Você vai perceber o leão da tribo de Judá fechando a boca dos demais leões que querem te devorar no teu dia a dia, porque você está andando em intimidade com Ele. Irmãos, quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a história de Israel, desde que eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, nós vemos que muitos duvidaram da promessa, e esses foram enterrados no deserto. A incredulidade, irmãos, nos planta no deserto, mas a fé nos leva a cruzar Jordão. Por que eu estou falando tanto de Jordão, irmão? Você vai entender até o final. O Jordão precisa ser atravessado. Vira para alguém que está do teu lado e diga para ele: o Jordão precisa ser atravessado. Deixa eu lhe dizer algo. O que é impossível para você é possível para Deus. Eu sei que você já ouviu isso, irmão, mas você precisa ouvir de novo, porque tem hora que parece que a gente esquece disso. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda este ano. Deixa eu ser mais categórico. Você vai cruzar o teu Jordão ainda este ano. Você vai tomar posse da terra prometida ainda este ano. Seja qual área da tua vida for, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir portas, mas você precisa se levantar e atravessar o Jordão. Quem abre o Jordão para você passar é Deus, mas você tem que se levantar e atravessar. Não dá mais para ficar de braços cruzados, irmãos. Quando nós abraçamos os projetos de Deus, irmãos, os nossos sonhos deixam de ser medíocres. Nós precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. O ser humano é adaptável, irmãos. Mas nós não podemos nos adaptar a este mundo. Sabe por quê? A gente não é dele. Outro dia eu falei numa ministração, estou olhando para um monte de ET. Rapaz, teve um obreiro que quase veio tomar o microfone da minha mão. Ué, mas se a Bíblia diz que a gente não é desse mundo, a gente está como peregrino nessa terra, que nós somos do céu, nós somos o quê, irmãos? Olha para quem está do teu lado. Olha que ETzinho bonito, irmão. Não é aquele ET cabeçudo, com dedinho, não. Olha que ET bonito. Sabe por quê, irmãos? Você é semelhança e imagem de Deus, irmãos. É para lá que nós vamos. Oh, aleluias. Eu quero profetizar, eu quero lançar a palavra profética sobre a tua vida nessa noite. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Deus não nos chamou para contar os inimigos, irmãos. Não, Deus não te chamou para contar a quantidade de inimigos. Deus não te chamou para você contar as quantidades de levantes, de provas que você está passando. Deus não nos chamou para contar inimigos, mas para vencê-los. Deus te chamou para passar por cima das muralhas. Deus te chamou para ter coragem de ouvir a voz dele, como o próprio Josué ouviu. Deus fala para ele: Josué, vai lá, dá 7 voltas, depois de passar o Jordão, dá 7 voltas, mas não peguem arma, não precisa de arma nenhuma não, é só a arca e umas trombetas. É só a presença de Deus e louvor. É só a presença de Deus e adoração. Não esquenta a cabeça, Josué, não parece doideira? A cidade é extremamente fortificada. Tem um exército forte. Eu vou dar a volta. Deus faz assim, irmãos. Deus manda a gente fazer uns negócios de vez em quando que parece doideira. Deus já me mandou viajar do Paraná até São Paulo uma vez, irmãos, com outro doido que nem eu. E nós começamos a orar no carro, aquela oração se estendeu por umas 4 horas.
Ao ponto de quando eu parei num pedágio para pagar o pedágio, a mulher ficou olhando para mim e para ele, porque ele falando em línguas e eu também. Nós estávamos orando, irmãos, falando em línguas. Eu paguei o pedágio e continuei falando em língua. E ele gritava, porque a gente é pentecostal e gosta de dar uns glória a Deus alto, e estão brigando. Deve ser árabe, deve ser qualquer coisa. E a mulher ficou assustada. E eu paguei e fui embora, irmãos. Só que naquela viagem, irmãos, 6 almas se renderam ao Senhor. Porque, irmãos, quem faz não somos nós só precisamos entrar na presença dEle. Não somos nós que abrimos o Jordão, porém, a gente precisa se levantar e atravessar o Jordão. Então, as cidades precisam ser conquistadas. A cidade de Recife precisa ser conquistada, meu irmão. Minha irmã, a cidade de Recife precisa ser alcançada pelo poder que há na vossa vida, pelo poder que tem nessa igreja. Eu não estou falando da instituição e das 4 paredes, eu estou falando de você. Você é a verdadeira, a real igreja de Cristo. Meu irmão, o inimigo ele fica espreitando a gente. Isso é um fato. Mas há batalhas que precisam ser travadas. Mas a vitória, irmãos, não é na força do meu intelecto, no meu estudo ou na força do meu braço. Ela vem do Senhor. Ele vai na tua frente, meu irmão. Quando você se dispõe a ouvir a voz dele, ele vai na sua frente, ele quebra o arco, ele despedaça a lança. Nenhuma arma forjada contra mim e a tua vida vai prosperar. Está escrito na palavra. Deus é o nosso escudo, ele nos protege. Meu irmão, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite, a palavra de Deus, pastor Edivan, para esta igreja é: possua a terra, desaloje o inimigo, entre nessa peleja, sabendo que o Senhor é que conduz essa igreja à vitória. Não é tempo de estar parado, é tempo de agir, e agir agora. Se levante como profeta de Deus, se levante como voz, como boca de Deus, para muitos que estão morrendo nesse exato momento nas drogas, na prostituição, na promiscuidade, indo para o inferno. Você tem a autoridade de Deus. Deus não te chamou só para dizer para o pastor: você prega, pastor. Não, prega você, mas eu não sei pregar. Conversa, você tem ouvido de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai te lembrar do que você tem ouvido. Terceiro, saiba que a vitória vem de Deus, mas é você que tem que cruzar o Jordão, meu irmão. Porque quando Deus fala: meu servo Moisés é morto, ele já vai dizer: levanta-te, pois agora. Está frisado, irmãos. Porque Deus podia ter falado: levanta-te, e esperar, como ele fez com Elias. Mandou o anjo, acordou Elias lá no deserto, debaixo da árvore: está aqui pão, está aqui água, bebe e come. E deixou ele quieto. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas nesse caso, Deus fala para Josué: levanta-te, pois agora, passa este Jordão. Entre nós e os nossos sonhos, irmãos, há sempre um Jordão. Sempre haverá um Jordão a atravessar para nós tomarmos posse da terra prometida. Não há vitória sem luta. Tudo que eu estou falando aqui para você é uma redundância, irmãos. Mas Deus está precisando te trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque às vezes a gente esquece de tudo isso. Deus nos promete força e consolo, não ausência de lágrimas. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Deus mostrou o Jordão e lhe deu a ordem para atravessar, mas não lhe disse como. Deus não disse para Josué como. Deus só disse: vai lá e atravessa. Deus não mostrou a ponte. Deus não mostrou a ponte para atravessar o Jordão, irmão. Vira para quem está do teu lado e diga para ele que eu acho que ele esqueceu. É a fé. É a fé. É a fé, meu irmão. Nós devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando nós somos fracos, doentes, sozinhos, pela fé. Meu irmão, Charles Spurgeon, ele exerceu as suas múltiplas atividades quando estava doente. Ele não parou. Só para você ter uma ideia, irmãos, Spurgeon colocou no coração que ele ia fazer um grande templo. Ele chegou para os seus 23 líderes e disse para eles: olha, eu vou fazer isso. Quem não acredita que Deus pode fazer isso por nós, pode ir embora. Ficou só 7. Mas com 7 ele construiu
o templo metropolitano em Londres, o tabernáculo metropolitano de Londres. E ali, meu irmão, Deus operou muitos milagres e muitas pessoas se converteram ao Senhor. Irmãos, há sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que já lançou o fundamento da terra? O que é um Jordão para o teu Deus, irmãos? Se ele já abriu um mar. O que é o Jordão para o teu Deus? O que é o Jordão para o Senhor? Que mede as águas do oceano na concha da palma da sua mão. O que é, irmãos? Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. É disso que a gente precisa lembrar, irmãos. É só disso. Tudo vem de Deus. Os Golias vão continuar tombando diante daquele que acredita em Deus, diante daquele que coloca Deus na frente. Davi derrubou Golias porque ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é que a gente às vezes quer definir e resolver do nosso jeito, do nosso modo. Mas Deus está dizendo para você pôr ele na frente nessa noite. Quarto, irmãos, deixa eu acelerar para nós acabarmos dentro do horário. Discirna a visão de Deus para a sua vida. Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. E aí ele vai continuar, ele vai dar os termos. O chamado de Deus para Josué foi muito claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. Josué tinha uma certeza e absoluta acerca daquilo que Deus queria na sua vida. Ele não titubeou, ele levantou. Pastor Edivan, tenha essa certeza, faça, porque Deus é na sua vida. E aí, quando eu olho para esse texto, esse versículo, ou esses dois versículos, que é o 3 e o 4, Deus mostra os limites da ação ou da atuação de Josué. Versos 2 e 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso termo. Irmão, Josué não devia se dirigir à Mesopotâmia, à Índia, à China, ou nem para a Europa. É importante discernir aonde nós devemos colocar o nosso pé. É importante discernir a voz de Deus. O que Ele quer para nós, qual o rumo que Ele quer que a gente tome, como Ele quer que nós andemos, irmãos. Porque a obra ainda é dEle. O estrategista da obra não é o homem, é Ele. Quem sabe e que conta os tempos não são homens são limitados no tempo. Ele não, ele é desde a eternidade. Entende, irmãos? Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou isso? Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus te chamou para fazer? Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu sobre isso? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Você está fazendo? Porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Deus. Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Reflita sobre essas perguntas. O Espírito Santo quer te levar a refletir sobre isso. Ou você tem sido como Jonas, um fujão, tem fugido daquilo que Deus tem te chamado. Quem caminha, irmãos, com base na visão, caminha com objetividade. Não anda como que pisando em ovos. Caminha com objetividade. Tem um alvo, tem uma meta a ser cumprida, tem algo a alcançar. Deus tem propósito, já deu projetos para esta igreja. Entenda a visão de Deus. Não seja um murmurador, não seja um reclamão. Apenas faça o que Deus está propondo a você a fazer. Aleluias. Paulo disse: uma coisa faço. Ele disse isso. Uma coisa faço. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito, irmãos. Deus tem dado uma visão para a liderança dessa igreja. Qual é a paixão da tua vida, meu irmão? A tua paixão é uma menina de olhos verdes,
loira ou morena, ou não? Tua paixão está baseada em coisas desse mundo? Ou a tua verdadeira paixão é Cristo, meu irmão? Você é apaixonado por Ele? Então faz aquilo que parece impossível para você. Porque quando a gente está apaixonado, quando eu comecei a namorar minha esposa, irmão, às vezes eu matei até trabalho. Irmãos, quando você está apaixonado, você faz muita coisa que você não faria normalmente. Então, se você é um apaixonado ou uma apaixonada por Cristo, não importa quanto tempo você tem de evangelho, meu irmão, porque você conheceu a Cristo, não tem como deixar de amá-lo. A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que lhe pesa o coração, meu irmão. Deixe de reclamar. Deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você. Você entende isso, querido? Há um chamado de Deus para você. Há uma obra a ser feita. Qual é a visão de Deus para a tua vida? Você já percebeu? Você já conheceu? No peito de Hudson Taylor, irmãos, ardia a evangelização pela China. John Knox sonhava com uma Escócia sendo ganha para Jesus. E foi. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia aos seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamarem para serem reis, não se rebaixe, deixando a posição de embaixadores do céu. Você está entendendo? Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido a dedo por Deus. Não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Deus disse para Josué: não te mandei eu? Por que a gente ainda está acomodado se foi Ele que mandou? Essa é a pergunta do Espírito Santo para mim e para você. Por que ainda não colocamos a mão no arado? Por que ainda não tomamos posse da terra prometida? Se é Ele que mandou. É porque às vezes a gente se esquece de quem nos mandou fazer. Lembre disso hoje, irmãos. Viva com o peito encharcado de ânimo e coragem. Viva! Deus é contra o desânimo, irmãos, porque Ele diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça, ele repete de novo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E aí depois no verso 9 ele vai dizer: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falou 3 vezes. Deus falou 3 vezes para Josué: seja forte, tenha coragem e tenha ânimo. O desânimo é contagioso. Repreende ele se ele chegar na sua vida, meu irmão. Resista firme a esse demônio para ele fugir de você. Desânimo é contagioso. Foi por causa dele que uma geração de mais ou menos 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo ninguém se levanta na crise. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo não se restaura casamento. Sem ânimo não se evangeliza, nem se experimenta o avivamento de Deus para a sua igreja. Então vira para quem está do seu lado. Eu não gosto de jargão de profeta não, ou de pregador, aliás. Mas aponta o dedo bem para o nariz do seu irmão, porque isso um dia fizeram comigo. E diga para ele: se anime. Se anime. Se anime. Deus está te chamando para a luta. Deus está te chamando. Meu irmão, sem coragem, nós podemos ter visão, mas nós não sairemos do lugar. Quem crê corre riscos.
Quem crê corre risco, quem confia sai à batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor vence os Golias da vida. Josué ganhou tremendas batalhas, ele não temeu, ele confiou no Senhor. E é do Senhor que vem a nossa vitória. Se anime. Vamos fazer aqui um ato profético? Não sei se os irmãos acreditam nisso, eu acredito, irmãos. Não vou ser herege e nem antibíblico, tá bom? Dentro da Bíblia. Vamos junto? Repita após mim. Repita após mim, querido. Se anime. Vai para cima. Agora vira para o lado e olhando o seu irmão, repete: Deus é contigo. Irmão. Deus é contigo. O ânimo precisa ser cultivado no meu e no teu coração, meu irmão. Aleluias. Aleluias. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. O que produz o ânimo é a promessa de Deus, verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi aos seus pais. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. O ânimo é resultado da obediência. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus oferece a Josué uma base histórica para a sua confiança. Ele diz para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus também oferece a ele a sua contínua presença. Ele vai dizer: eu serei contigo e não te desampararei. E para encerrar, viva segundo a palavra de Deus. Para cruzar o Jordão não basta apenas coragem, é preciso ter também santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A geração atual, irmãos, ela tem sido chamada. Eu fui buscar na minha memória alguns pastores pregando. Eu já ouvi que essa geração é chamada da geração Coca-Cola, da geração Shopping Center, da geração Nutella ou virtual, mas também tem sido chamada da geração analfabeta de Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, outro dia eu escutei alguém dizendo: essa é a pior geração de todas. Eu dei um glória a Deus. E alguém olhou para mim: ué, pastor, por que você deu glória a Deus? Porque é justamente nesses momentos, é no meio de uma geração corrompida pelo pecado, que Deus vai levantar homens, mulheres, jovens e crianças, como Ele deu a visão a Joel. É nesse tempo que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Deus está soprando um vento de avivamento. Se você quer viver esse avivamento, se levante, tenha coragem de se levantar, ultrapasse o Jordão que está te impedindo de ter comunhão com Deus. Se nós queremos cruzar o Jordão, nós precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Josué nos dá pelo menos 3 princípios e um resultado. Verso 8: meditar na palavra. E aí a pergunta é: quando? O próprio Deus vai dizer: dia e noite. Ele vai nos dar outro princípio: fazer. Versos 7 e 8. Como? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Terceiro, falar. De que forma? Sem cessar. O resultado: sucesso e prosperidade em tudo que você fizer. Deus é quem chama, Deus é quem desafia, Deus é quem dá a visão, dá poder e dá vitória. Ele promete um fim glorioso, mas também estabelece os meios para você passar por um caminho às vezes tortuoso, perigoso, cheio de perigos, mas Ele dá os meios para você passar e alcançar a vitória, porque Ele continua sendo Deus. Precisamos agir segundo a palavra, precisamos conhecer, viver e proclamar a palavra. Amém, queridos? Há poder na palavra de Deus. Ainda tenho tempo para fazer uma oração por você e junto com você. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, este povo, Senhor, esta igreja está estabelecida há 77 anos. Senhor, eu acredito que no peito de muitos aqui
está se enchendo um coração de esperança nessa noite. Senhor, nós temos novos desafios na igreja, na família, no trabalho, Deus. Nós precisamos atravessar o nosso Jordão. Há uma multidão a ser conquistada, há bênçãos, há heranças a serem possuídas. Meu Deus, ao nosso redor há crises. Talvez ela esteja vindo do nosso lado, talvez ela esteja instalada dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Mas Deus está te chamando, está chamando você, e Ele te faz promessas. É tempo de se levantar e obedecer, é tempo de experimentar os milagres de Deus para a tua vida. É tempo, pois quando nós agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra prometida. Nós tomamos posse das promessas de Deus para as nossas vidas. Deus, eu oro pelos teus filhos e eu te peço, Senhor, estabeleça o teu reino no coração, na mente deles, ó Deus. Faz dele instrumentos, que a juventude desta igreja não mais seja influenciada por aqueles que no mundo estão, mas sejam influenciadores, sejam flechas na mão do valente, ó Pai. Deus, nessa noite eu peço que esta palavra venha arder no coração, na alma do teu filho e da tua filha, que eles se entendam, ó Pai, que precisam se levantar, precisam pôr a mão no arado, porque do outro lado do Jordão, Senhor, é que está o novo, é que vem o novo, Pai. É um tempo de transição, ó Deus, é um tempo de mudanças que o Senhor está proporcionando a esta igreja, e que os teus filhos possam entender a visão que o Senhor está dando ao anjo da igreja, que possam se comprometer, dar as mãos, ó Pai, para viverem o teu novo, para viverem o teu sobrenatural, Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, Senhor, e eu lhe agradeço, Pai. Amém.